E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriel, do PET de Engenharia Elétrica da UFRN, e hoje eu vou resolver a questão 29 da prova do ENAD 2017 de Engenharia Elétrica. A questão fala o seguinte: um sistema de aquisição de temperatura de uma chocadeira eletrônica de ovos é composto por um sensor de temperatura, um conversor analógico digital e um microcontrolador. O sensor de temperatura possui em sua saída uma variação perfeitamente linear de 1 microvolt por grau Celsius, e o conversor AD possui faixa de tensão de entrada de menos 5 a 5 volts. Para a chocagem de ovos de uma espécie rara de pássaro, a temperatura de chocadeira deve variar entre 35 graus Celsius e 39 graus Celsius, com elevação de 0,5 graus Celsius a cada 3 dias. A figura a seguir ilustra um circuito eletrônico com amplificador operacional para monitoramento da temperatura, no qual o sensor foi conectado à sua entrada e o conversor analógico digital à sua saída. Com base nas informações apresentadas, conclui-se que, para a medição correta da temperatura e garantia de chocagem de ovos dessa espécie de pássaro, a resolução mínima da quantidade de bits por amostra do conversor AD desse sistema é de... Bem, para iniciar a resolução da questão, uma coisa bem importante se perceber. O nosso conversor analógico digital ele tem entrada que vai de mais 5 a menos 5 volts. Dessa forma, ele apresenta um ΔV de entrada de 10 volts. Na nossa chocadeira, a temperatura irá aumentar em 0,5 graus Celsius a cada 3 dias. Então, o nosso conversor ele tem que ser capaz de perceber minimamente essa elevação de tensão. Para saber como o nosso conversor ele irá enxergar essa variação de tensão, precisamos ver o quanto o nosso sensor ele emite na sua saída. No caso, é dito que a saída do sensor ela é de 1 microvolt por grau Celsius. Logo após o sensor, nós temos esse circuito aqui, que é um amplificador inversor, que ele tem um ganho de 100. Basta fazer a razão entre o valor desse resistor e desse resistor. Dessa forma, o nosso conversor AD ele tem que perceber essa razão aqui, onde teremos 0,05 volts que ele terá que perceber. Para que esse valor não se perca no conversor AD, nós temos que ter níveis de quantização suficiente para que essa informação não se perca. Então, para saber os níveis mínimos, vamos fazer a variação de entrada da tensão sobre essa nossa pequena informação. Então, no caso, precisaremos de 200 níveis para que essa informação não se perca. Como os níveis são dados em bits, para saber o número de bits, vamos ter que saber que os níveis são igual a 2 elevado a n, em que n é o número de bits, e que esses níveis têm que ser maior ou igual a 200. Como a questão pede o número mínimo de bits, o número mínimo de bits que faz com que essa exponencial seja maior do que 200 serão 8 bits, que no caso serão 256 níveis. Dessa forma, a alternativa certa é a letra A. Bem, essa foi a questão 29 do ENAD 2017 de Engenharia Elétrica.